são estudos que buscam demonstrar esse papel que eu venho falando dos povos tradicionais com respeito à conservação dos serviços ambientais, prestando um serviço ambiental na conservação dos serviços ecossistêmicos, né? Sendo o serviço ambiental aquele que os povos, principalmente os povos tradicionais, prestam, conservando os serviços ecossistêmicos, aqueles que são serviços naturais que advêm dos biomas da floresta em pé, por exemplo, quer seja a manutenção do clima, quer seja a conservação da biodiversidade, a fertilidade do solo, polinização, dentre outros, são serviços ecossistêmicos, os quais são conservados, né, por esse serviço ambiental que os povos tradicionais prestam. Mas no caso do princípio, né, que é o fundamento da geração de serviços, de incentivos econômicos para a conservação dos serviços ecossistêmicos, parte do princípio do provedor e beneficiário. Provedor aqueles que conservam, através de suas práticas, os serviços ecossistêmicos, os quais beneficiam os que recebem esses serviços ecossistêmicos. Por exemplo, existem na Costa Rica, por exemplo, uma série de fazendeiros no México também, umas experiências muito interessantes, pequenos produtores que, através de práticas sustentáveis de agropecuária em baixa escala, conservam nascentes de água que, por sua vez, abastecem empresas que utilizam a água limpa, no caso, para engarrafamento, para manufatura de bebidas, por exemplo, esses sendo os beneficiários. Então, existe uma relação dessas empresas que pagam pela prestação de serviço por parte desses pequenos produtores. Eu estou trabalhando com um grupo de trabalho amazônico num projeto que chama Protocolos Comunitários, e ele está sendo desenvolvido no arquipélago do Bailique, no estado do Amapá. Só para contextualizar um pouco essa região, o Bailique é uma comunidade ribeirinha, extrativista e tradicional. Inclusive, essa questão de ser tradicional é uma questão que eles mesmos se identificaram durante o processo do protocolo. E é um projeto que já tem, a gente está no 3º ano, e esse território, o arquipélago do Bailique, são 8 ilhas, 7 são habitadas, mais ou menos 51 comunidades oficiais, mas muda muito de acordo com diferentes categorias, religião, depende muito da hora que você pergunta, mas são 51. A gente trabalha com 34, que são as comunidades que, na verdade, estão participando do processo. É um processo aberto para todas, mas hoje a gente está trabalhando com 34. O que é o protocolo comunitário? Acho que o Beto já falou um pouco do protocolo de serviços ecossistêmicos, né, indígena. O protocolo comunitário ele vem um pouco de uma discussão lá da Convenção da Diversidade Biológica, de Nagoya, e hoje o protocolo comunitário está na nossa nova lei da biodiversidade, a 13123. Então é um conceito que começa internacionalmente, mas a gente trouxe isso um pouco para o Brasil. A ideia do protocolo comunitário não é nada novo. O que a gente começa a pensar é como empoderar essas comunidades para ter um diálogo menos assimétrico com o agente externo. E a gente já identificou vários problemas, vários desafios. A gente quer agora começar a engajar com o ator que seja, né? Então a gente tem, por exemplo, no Brasil, os mundurucus, que também tem um protocolo que estão usando contra um conflito. Então você tem várias perspectivas do protocolo comunitário. E a gente sabe que tanto o protocolo comunitário nessa nova lei da biodiversidade, a gente espera que, com todos os problemas que essa nova lei traz, e são muitos, a gente espera que o protocolo seja também um mecanismo de assegurar esse direito e nessa discussão possa empoderar mais as comunidades para estarem mais prontas. Um programa muito interessante que tem como pano de fundo e objetivo se tornar o principal programa de restauração ecológica do estado de São Paulo. Essa é a proposta do Nascença, a ideia surgiu no auge da crise hídrica, aliando a proteção dos recursos hídricos à questão da água.
Então, o programa selecionou 3 bacias prioritárias, que são o PCJ, o Alto Tietê e o Paraíba do Sul, porque são responsáveis pelo abastecimento aí de cerca de 30 milhões de habitantes. E essas áreas foram definidas como áreas prioritárias para direcionar os investimentos. Mas acredito que o maior diferencial do programa seja a possibilidade de dar a escala à restauração ecológica. Então, ele faz isso facilitando, na verdade, reduzindo o custo do cumprimento da legislação ambiental, facilitando o cumprimento das obrigações. Isso sob o ponto de vista do licenciamento ambiental, que é uma das atribuições da Secretaria e da CETESB. Então, o programa ele desenvolveu duas ferramentas para possibilitar isso. Uma delas é o banco de áreas. São áreas que vêm do SICAR, né, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Toda área que o proprietário ele indica que ele tem interesse de receber ajuda para a restauração, ela passa automaticamente para o nosso banco de áreas do programa. Hoje a gente tem, então, praticamente, a gente atingiu quase 100% de mapeamento. Então, a gente sabe aonde os lugares que precisam ser restaurados, mas a gente vai encarar daqui para frente uma pergunta, né? Tudo bem, a gente sabe aonde, mas esses proprietários, especialmente os pequenos, eles vão ter condições de restaurar? E a resposta é provavelmente não, né? Muitos deles vão ter dificuldade. Então, o programa surge com esse viés de ajudá-los a receber a restauração. Então, o proprietário declara que tem interesse e uma empresa que, ali no licenciamento, ela não sabe aonde ela vai compensar, não sabe como compensar, ela pode procurar aquelas áreas e utilizar essa área do proprietário. Então, ele ganha porque ele vai receber gratuitamente a restauração, a empresa ganha porque resolve um problema dela de licenciamento, e o meio ambiente ganha porque esse proprietário, para receber a restauração, ele vai ter que fazer cumprir uma adicionalidade, e porque se a gente fosse esperar o PRADA, né, para ele regularizar a propriedade dele, isso ia acontecer, a gente não sabe quando, e a gente antecipa, então, essa restauração. Então, esse é um dos mecanismos. A gente tem um outro mecanismo, hoje tem mais de 16 mil hectares, mais de 100 mil, hectares cadastrados para receberem restauração. O outro mecanismo é a prateleira de projetos. Funciona como uma plataforma que o programa oferece de projetos pré-aprovados. Então, o que são esses projetos? Um restaurador, uma pessoa física, ela tem interesse de elaborar um projeto de restauração, ela submete à secretaria, uma comissão mista da Secretaria e da CETESB avalia, e o interessante é que o Estado não mais diz como o restaurador tem que fazer. Então, o restaurador faz o diagnóstico da área, elege a metodologia de restauração, plantio total, regeneração natural, o que ele entende que é necessário ali, propõe as ações e a secretaria só valida aquilo. A partir de então, ele fica disponibilizado esse projeto para ser transacionado com algum interessado, alguma empresa que queira simplesmente aportar. Então, é um reconhecimento de que a empresa que faz a compensação, ela não tem o meio ambiente como a compensação como uma atividade fim, e muitas vezes ela não sabe como fazer, então isso sempre foi algo que emperrava o êxito nas restaurações. Então, o Estado tem hoje um passivo grande e o programa surge como uma alternativa para equacionar esse passivo e para trazer benefícios para todos. Não existe ainda uma lei federal sobre pagamento de serviços ambientais, mas existem projetos, basicamente entre apensos, 3 projetos em tramitação sobre o tema. O argumento clássico que se fala quando se demanda uma lei é a questão da segurança jurídica. Bom, precisa de segurança jurídica para aqueles que vão atuar na área de pagamento de serviços ambientais. Então, eu gostaria de problematizar e identificar um pouco o que se entende por segurança jurídica. A ideia de segurança jurídica é muito ligada a, em alguns casos, investidores, empresas ou agentes que vão investir em determinada área ou entrar em certos negócios, eles precisam ter uma clareza do ambiente legal desses negócios.
Então, aqui no caso do pagamento de serviços ambientais, em muitos projetos, essa segurança depende principalmente da estruturação daquele projeto específico e das expectativas que são colocadas. Acho que um marco legal deve trazer conceitos que facilitem novos projetos e que, por outro lado, leve a uma articulação de todos esses projetos que já existem. E aí, eu chamaria a atenção do fato de que os pagamentos de serviços ambientais, eles poderiam ser classificados em 3 grandes categorias. Primeiro, os programas públicos, os programas privados, iniciativas privadas, são iniciativas de ONGs, eventualmente de fundações empresariais, e pagamentos em esquemas de mercado. Esse ainda é um pouco embrionário no Brasil, mas basicamente os pagamentos em esquema de mercado são aqueles nos quais os serviços dão origem a títulos que são depois comercializados com certo grau de autonomia. Para o desafio de articular essas várias experiências que existem, existe a figura do cadastro. E o cadastro de experiências de pagamento de serviços ambientais, que é um elemento tão fundamental que todos os projetos de lei propõem a criação de um cadastro. Então, seria um cadastro em que todas as iniciativas deveriam ser catalogadas de modo a trazer uma publicidade para a sociedade e permitir também algumas medidas governamentais, talvez, enfim, às vezes identificando vários projetos próximos numa área que, por exemplo, precisa de uma conservação contígua, pode estabelecer a prioridade depois de um corredor entre alguns projetos. Enfim, ideias como essas para maximizar vamos dizer, esse grande número de projetos, alguns pequenos, de pequenas dimensões territoriais, que existem sobre pagamento de serviços ambientais. Que elementos, então, eu tentei falar um pouquinho do porquê uma lei federal. E, claro, adiantei no porquê de uma lei federal alguns elementos que deveriam estar presentes nessa lei, mas agora indo aí para alguns elementos essenciais que essa lei deveria conter, além dos que eu já mencionei, a definição de elementos do contrato e a previsão do cadastro. Um elemento importante também é a definição de conceitos. Então, o que são pagamentos de serviços ambientais, o que a lei entende como pagamentos de serviços ambientais, é um dado importante porque vai sinalizar que tipo de projetos podem ser objeto de pagamentos. E aí, dentre os projetos de lei que nós temos, eu acho que um deles é bastante feliz, que é o PL 312 de 2015, que ele faz uma distinção entre os serviços ecossistêmicos e os serviços ambientais. A gente viu que a iniciativa não ia se consolidar, né? A gente começou a trabalhar junto com esses atores, né, os pequenos produtores da região, para achar um caminho e continuar esse trabalho de conseguir apoio para fazer um trabalho onde tivesse o pagamento por serviços ambientais, né? Uma região de grande impacto, de grandes áreas desmatadas, um perfil produtivo muito baseado na agricultura de corte-queima, pecuária extensiva, pouca transferência tecnológica, né? Produtores em situação, a logística também não contribui para uma mudança estrutural na região. Então a gente chega com eles na busca de um apoio para continuar a história, né, que era do Proambiente. E então surge o Fundo Amazônia, em 2007, se eu não me engano, e a gente começa um esforço de construir a abordagem de um projeto, né, reestruturar aquela proposta, construir uma abordagem para o projeto que incluísse o pagamento por serviços ambientais e tentar um apoio do Fundo Amazônia, que a gente submeteu em 2009 uma proposta e esse projeto foi aprovado em 2012. 3 anos de luta no Fundo Amazônia para aprovar. Uma outra coisa que a gente ainda não iniciou, mas já foi identificado como uma ação que a gente precisa colocar em prática, é o envolvimento maior do setor privado nessa discussão, né? Entender melhor quais são os ganhos que o setor privado tem
num programa de PSA, nos próprios projetos, nas iniciativas que existem já e que podem continuar existindo, e fazer um alinhamento maior para também dar mais peso, né? Quando a gente... Uma coisa é você chegar como ONG, né? Outra coisa é você chegar numa coalizão, que é uma rede incrível. Pela primeira vez a gente reúne diversos setores na mesma mesa e aí você tem outro peso na discussão. Então, esse envolvimento maior do setor privado, ele é fundamental agora e vai ser o próximo plano de ação. De certa forma, a gente, ao trabalhar com a compensação voluntária de emissões e reflorestamento, recuperação de áreas protegidas, especialmente as APPs, também é uma variação aí da questão do pagamento de serviço ambiental, né? Por exemplo, só esse programa Carbon Free, que é a compensação voluntária de pessoas, de eventos, de empresas, envolveu 1.300 projetos de diferentes níveis nesses 10 anos, que implicaram na moeda de troca, lá que é a árvore, né, recuperação de mais de 300 hectares. Né? Então, é um mecanismo totalmente voluntário de todas as partes. Essa temática de pagamentos de serviços ambientais para a gente, ela se insere numa questão maior dos instrumentos, dos incentivos econômicos, né, que não é só o mero pagamento. Né? Isso, há 10 anos atrás, quando o tema chegou por volta disso, a gente ficou um pouco preso numa ideia muito forte lá do programa de Nova York ou do de Extrema, que são programas excelentes, modelares, mas talvez a gente tenha ficado um pouco com a ideia presa do chequinho, do contrato e da cena do cheque para o agricultor. Né? Que, se a gente ampliar, e acho que vários exemplos falados aqui antes vão além disso, né? Se a gente colocar a questão da dimensão da assistência técnica, né? Outros incentivos econômicos, do crédito, infraestrutura, também, se você usa como base o reconhecimento daquelas comunidades, daqueles grupos, como prestadores de serviços ambientais, né? Outras formas de compensar que não o cheque. Aqui em São Paulo a gente vai falar muito da recuperação. Eu acho que esse dilema, por exemplo, que eu já tive mais, né, que a professora falou, se a gente vai pagar para cumprir a lei, em algumas condições acho que sim, né? Em determinadas condições, especialmente quando você considera o foco para a agricultura familiar, para comunidades tradicionais, sim, né? Para mim é muito claro que aí pode, em tais e tais condições, né? A gente tem outras categorias, por exemplo, que não foram consideradas muito no debate ainda, os catadores, né? Os recicladores nas áreas urbanas. Então, também poderia, a ideia, o conceito da remuneração por serviços ambientais também pode ser usado nas políticas específicas para esse grupo. Do setor privado, eu imagino que tem duas dimensões, ou três, né? Quando entra o interesse direto dele, garantir matéria-prima, a gente ainda vê poucos exemplos aqui no Brasil. Né? Felizmente, eu acho que ainda a gente não tem um exemplo de grande escala, né? Mas eu acho que não custa a gente lembrar dessa possibilidade e insistir nisso. Mas ela acontece muito voluntariamente na questão da responsabilidade social. Isso a gente trabalha bastante com isso, né? E a terceira, que a gente também está atuando até no âmbito do programa Nascentes, são as obrigações mesmo. Né? Eu acho que também, para mim, entraria nessa grande família do incentivo econômico do PSA, um pouco a ideia do que o Beto falou lá dos bancos, dos Estados Unidos, que o programa Nascentes de São Paulo é um exemplo idêntico. Né? É um banco desse formato que você falou lá. Então, isso hoje tem uma... E agora a gente espera também que as compensações decorrentes de multas também comecem a ajudar a financiar esse mercado. Né? Porque ao financiar, e aquele dilema que a professora Ana Maria falou, se a gente está considerando, e a lei florestal afirma que é possível o poder público apoiar o pequeno agricultor a cumprir a lei, né? Se a gente consegue canalizar recursos de compensação obrigatória, seja das unidades de conservação, tem vários mecanismos aí, ou das multas, ter essa inovação, essa criatividade para, nesse momento de crise fiscal aí, de colocar um recurso aparentemente novo nesse sistema, né? Acho que é bastante interessante essa dimensão também da gente usar melhor as obrigações do setor público, né? Mas voltando, eu acho que ainda está sem resposta ao primeiro formato clássico lá, que é o investimento. Né? Eu não conseguiria responder essa parte.